Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas no capítulo 10. É 10? É 10. Os versos 38 ao 42, deixa aberto aí. Quantas vezes a gente chega na vida cristã, a gente começa algum desafio de serviço, de ministério na igreja, com motivação correta, com desejoso de fazer aquilo, de servir a Cristo naquela área. E de uma forma estranha, muito comumente a gente já pode ter passado ou convivido com alguém que passou com um desvio de motivação. A gente começa cheio de gás, achando, puxa, eu estou na área então de serviço que eu gostaria, estou no ministério da igreja, tal. E, estranhamente, em algum momento, a gente se vê se desviando daquela mentalidade, daquela motivação, daquele serviço que a gente tão desejosamente, obrigado, Paulo, estávamos convencidos de que era aquilo, você tinha, enfim. Eu creio que é exatamente isso que acontece na narrativa de Lucas, no capítulo 10, versos 38 a 42, o texto tão conhecido, naquela dinâmica ali de Jesus com Marta e Maria. É bem essa a temática. Quem poderia pensar em algo mais adorável, mais desejável para uma mulher do que poder mostrar, nesse processo de mostrar hospitalidade para Jesus, recebendo Jesus na sua casa, poder, dentro das suas capacidades, dos seus talentos, e certamente o grande talento de Maria ou de Marta era fazer uma bela de uma comida. Então ela não pensou duas vezes. Ela caprichou, estava na cozinha lá, fazendo aquele comidão, uma comida super gostosa para Jesus. Eu acho que a motivação dela nesse momento era a melhor possível. Mas Marta, inesperadamente, no nosso texto, ela fica muito zangada, a gente vai ler já o texto, porque a sua irmã Maria não está ajudando. Ela, ao invés de estar ajudando a servir a mesa, ela está sentada aos pés de Jesus ali, ouvindo de Jesus, e parece que não está enxergando nada do que está acontecendo ao redor dela. E Marta fica muito zangada. O que está acontecendo aqui é o que o Senhor quer nos ensinar na nossa vida cristã, aquilo que Ele ensinou para Marta e Maria. Eu creio que isso tem muito a ver com as nossas motivações, com as coisas que a gente começa bem no decorrer do caminho, a gente, por situações que podem acontecer, simplesmente a gente perde o foco, a gente não deixa de amar Jesus, a gente não deixa de querer continuar fazendo as coisas por Cristo, mas a gente se desvia da centralidade da motivação que me levou a servir, e torna o servir, então, aquela quase que uma obra. Em vez de eu servir por gratidão, eu sirvo por obra. Eu tenho que servir, fazer o melhor possível, senão Deus não vai gostar, senão fulano não vai ver. Enfim, como a gente se desvia daquilo que inicialmente Deus nos dá o privilégio de servir na igreja, porque a gente perde o contato visual com a causa de Cristo, a gente começa a achar que o mais importante é o que eu faço e não o que eu sou ou a quem eu sirvo. Vamos ler aí, os versos 38 até o 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa.
Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Disse-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Vamos orar. Senhor, mais uma vez, eu te agradeço pela vida de cada irmão aqui e peço que o Senhor, mediante o teu Santo Espírito, ilumine nossa mente para a gente se ver aqui, ó Pai, ver o que esse texto se relaciona com a nossa vida cristã, onde podemos melhorar, o que podemos fazer para não ter esses momentos aqui de instabilidades, ó Pai, na nossa motivação de te servir. Nos ajuda nisso, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu creio que fica claro para a gente que Marta ficou um bocado chateada quando Maria permaneceu lá sentadinha aos pés de Jesus, ouvindo Jesus ensinar, enquanto o verso 40, a segunda parte, diz que tinha muito serviço. Muito serviço. Tudo recaindo nas costas de Marta. E se você contar a quantidade de pessoas daquela casa, você pode pensar, puxa vida, mas como assim muito serviço? Marta, Maria e Lázaro, os moradores dessa casa. Mas Jesus, tecnicamente, se a gente não olhar o texto com atenção. Então, 4 pessoas. 4 pessoas e Marta agoniada para fazer comida para 4? Se você olhar o texto direitinho, você vai ver que não é bem assim. Se você lembrar um pouquinho do contexto da semana passada, nós vimos que Jesus, saindo da região da Galileia, ele, antes de descer para Jerusalém, ele manda os 70. Lembra disso? Os 12 ficaram lá. Aí, passado, provavelmente, um período de tempo, não muito claro nas Escrituras, Jesus desce, então, da região da Galileia, provavelmente de Cafarnaum, em direção a Jerusalém, passa por Betânia, mas com os 12. Então, era Jesus, os 12, mais os 3 habitantes ou moradores daquela casa. Então, nós estamos 17 aí, né? 16? Temos 16 aí. Então, é um pouco de comida no fogão a lenha, sem micro-ondas. Eu acho que não deve ter sido uma tarefa das mais fáceis, até porque não deu para mandar um WhatsApp dizendo estou chegando. A turma chegou e talvez sabendo que Jesus vinha chegando, talvez alguém possa ter avisado o mensageiro, não com muita antecedência. Então Marta estava dentro das suas habilidades, das suas tarefas, ela estava ali na cozinha e eu acho que até então, com a ajuda de Maria, trabalhando. Lembrando que nós estamos aqui no Evangelho de Lucas tentando enxergar essa humanidade do dia a dia de Jesus e das pessoas com quem Jesus convivia. Né? E eu acredito muito nessa possibilidade de ter havido, sim, uma certa agonia, tendo em vista a quantidade de gente chegando. Maria, até então, eu creio que estava ajudando. Mas o fato é que o texto nos aponta uma Marta zangada. Vamos ver daqui a pouco que ela dá uma bronca até em Jesus, nem Jesus escapou. Ela estava meio furiosa mesmo. Mas o texto nos diz também que mesmo com toda a zanga e inquietação de Marta, Maria estava lá, aos pés de Jesus, como o texto nos diz. O que ela estava fazendo lá? Uma vez que provavelmente ela devia estar ajudando inicialmente, até eles chegarem, ajudando a sua irmã lá nas suas habilidades na cozinha. Eu creio que num primeiro momento, Maria, ela se coloca aos pés de Jesus, porque eles sentando à mesa, conforme era o costume do Oriente Médio antigo, não eram em cadeiras, eles literalmente reclinavam sobre a mesa com os pés para trás. Maria, como uma
uma boa anfitriã, vendo que Marta estava lá nos afazeres da cozinha, já tinha recebido, que bom Jesus, o Senhor chegou, os discípulos, os apóstolos, tal, que bom, turma toda, tal. O que fez Maria, então, que provavelmente não é o forte de Maria, talvez que a cozinha, ela estava de ajudante de Marta ali. Ela pega a baciazinha, ela pega uns paninhos, umas toalhas e vai lavar os pés de Jesus, que acabou de chegar de uma caminhada no deserto com os pés bem sujos, como uma boa anfitriã. Então, o começo da história, provavelmente, para que Maria, de repente, aparece no texto aos pés de Jesus, começou provavelmente com ela ali, fazendo um atendimento de anfitriã comum naquela cultura, naquela circunstâncias. Então, nesse meio tempo, Jesus começa a ensinar e ela vai levantar nada. Ela ficou ali, Jesus falando com os discípulos, com os da casa, e Jesus ensinando, conversando, e ela ali bebendo, se alimentando de tudo que Jesus falava, e ela não olhava mais em volta, ela não queria mais saber do cheirinho do feijão que vinha da cozinha, ou mesmo de Marta batendo nas panelas, fazendo barulho para ver se ela levantava, na sua inquietação, e ela não via mais nada e não ouvia mais nada a não ser Jesus ministrando. Maria só tinha olhos para aquele que perdoou os seus pecados, aquele que ela amava, e estava ali ministrando ao coração dela. Existem algumas coisas que a gente precisa considerar sobre Marta. Não é difícil a gente compreender os motivos de Maria, né? Mas às vezes a gente fica assim. Nós temos uma tendência a colocar Marta numa posição que não é correta. Ela não estava com ciúmes de Maria. Ela não estava enciumada, porque ela estava perto de Jesus ou alguma coisa assim. O problema de Marta é que ela estava na sua grande expectativa de servir Jesus o melhor que ela podia. Ela queria fazer aquilo. É a sua área de principal, vamos dizer assim, de talentos, de habilidades. Ela queria muito, tanto quanto Maria, que provavelmente lavou os pés de Jesus. Isso não relata no texto, mas como que Maria foi parar aos pés de Jesus de graça? Então a gente pode inferir esta possibilidade. Ela permaneceu ali devido ao fato de Jesus começar a falar com os demais. Mas certamente Marta não estava com ciúme, não. Mas ela estava, eu acho que com raiva. Porque Maria não estava ajudando ela. Interessante se Marta tivesse dito assim: Maria, minha irmã, eu também gostaria de estar aí sentada com você, mas agora não dá, minha irmã. Vem cá, me dá uma ajuda aqui, por favor. Eu acho que a história teria sido outra. Mas seguramente o texto nos indica que Marta não fez isso. Ela estava mal, ela estava indignada. Uma outra coisa que a gente pode considerar aqui sobre Marta é que não é o serviço que Marta estava fazendo que estava errado. De forma alguma. Era a atitude de Marta que estava errada. Não era o que ela fazia, mas sua atitude. Eu não creio que o nosso texto indica que Maria e Marta deveriam estar as duas sentadas aos pés de Jesus com 16 pessoas para comer. Não acredito que seja isso. O próprio Jesus não esperaria isso. E Marta não estava nem um pouco errada em servir aquelas pessoas. Eu creio que ela tinha um ministério de serviço, sim, mas naquele momento seu coração não era de serva de jeito nenhum. Era de dona da casa, brava e zangada. Ela não estava com uma postura de servidão, de serviço, apesar de possivelmente ter uma capacitação especial para servir, provavelmente. E Jesus lidou mais, nesse episódio aqui, com essa atitude dessas duas mulheres, exatamente mais do que com as ações delas. Marta, ela foi repreendida por Jesus por suas atitudes, por ela estar chateada, por ela estar preocupada, por ela estar inquieta, sem percepção do que estava acontecendo. Lá no outro extremo, Maria, ela é motivada para estar ali,
pelo amor a Cristo, pela gratidão, pelo perdão que recebeu, que ela sabe que vem de Cristo, por alegria. Ela está ali feliz, contente e não está muito preocupada com a opinião de Marta a respeito dela. Então, o que seria aquela coisa melhor que nós vemos, ou a boa parte que Maria escolheu lá no final do verso 42? Eu creio que um resumo dessa história, eu penso que essa coisa melhor, ou essa boa parte, foi permanecer ali. A boa parte foi quando Jesus começou a ministrar, ela não tem outra coisa na cabeça, nem outra vontade, nem outra distração, nada a tirava de estar ouvindo o Senhor Jesus ministrar ao coração dela. Se alimentando de Cristo, recebendo de Cristo. Marta estava preocupada demais em dar para Jesus, mas ali era hora de receber, e Marta não tinha entendido isso ainda. Irmãos, olhando esse episódio aqui, e eu pensava agora à tarde, quantos de nós perdemos a perspectiva do nosso serviço na igreja? Porque a gente acha que o fazer é mais importante do que o receber de Cristo. E o fazer com a motivação correta, na verdade, é uma consequência do meu receber de Cristo. É do tempo que eu gasto atento, sem distrações, sem motivações erradas. Eu paro diante da mensagem bíblica, da palavra de Deus, dos meus momentos de adoração e de culto. Eu não tenho outra coisa na minha cabeça a não ser ouvir o que Cristo tem para mim. Comum a gente estar num ambiente como esse, de igreja, e a gente está sentado aqui com a cabeça em um monte de outros lugares, fazendo um monte de outras coisas com a cabeça, mesmo sentadinho aí no banco. Aí depois queremos fazer coisas na igreja. Aí quando não somos vistos, ficamos zangados. Quando não somos notados ou elogiados, ficamos ofendidos. Porque eu estou fazendo com a motivação de Marta. Fazendo o que era certo, muitas vezes o que é devido. O que você tem talvez até habilidade para fazer, como Marta tinha. Mas perdendo a perspectiva de que o momento, o bom momento, que Jesus disse que não tiraria de Maria, mesmo com os questionamentos de Marta, era o de parar e receber. Não era hora de fazer ou dar. Ali, aquele momento, era o momento de parar e receber. Nós temos uma grande dificuldade em separar esses momentos. E servimos mal porque ouvimos mal. E toda a igreja sofre. Nós sofremos. A igreja sofre. Isso dá um trabalho. Então, se existe uma característica em um discípulo de Cristo, irmãos, é a capacidade de ser aprendiz. A pessoa quer ser discípulo de Jesus e não quer ser aprendiz, ela não entendeu o que é ser discípulo. O que eu mais temo é com a experiência, com o tempo que passa, é eu perder a compreensão de que eu não posso e não devo por questões óbvias, até porque eu não sei nada. Mas o sentimento enganoso de que já sei alguma coisa e perder a compreensão da minha condição de discípulo sempre, aquele que aprende. Eu creio que foi isso que Maria escolheu. Por isso que Jesus disse, olha, não vou tirar isso de Maria. Não vou tirar isso de Maria. Em última análise, então, Jesus não depende do nosso serviço para com Ele, do nosso ministério para com Ele, mas a nossa vida em Cristo depende totalmente do ministério dele para conosco. Totalmente. Jesus não precisa de nós para nada, mas nós precisamos dele para tudo.
para tudo. Senão nossas motivações estarão completamente erradas, por mais que seja necessário o que eu estou fazendo, por mais que eu seja a pessoa habilitada e capacitada para fazer aquilo, se a minha motivação está errada, se eu estou dando sem a preocupação prioritária de ter recebido, de estar recebendo, eu vou ser muito mais um estorvo do que algo que coopera para a vida da igreja, para a glória de Deus e para o bem nosso. Então, essa narrativa aqui de Marta e Maria, ela tem uma tendência a produzir algumas conclusões incorretas. Por exemplo, é completamente equivocado considerar Marta como uma mulher de pensamento mundano e Maria, a espiritual, a discípula de Jesus, que só pensa no céu. Uma conclusão errada. Não é isso que está acontecendo aqui. Todas duas eram próximas, eram irmãs, amigas, discípulas de Jesus, amigas de Jesus, discípulas de Jesus, e as duas queriam servir Jesus da melhor maneira que podiam. O que aconteceu é que uma se perdeu no caminho, diante de uma situação que a apavorou, ansiedade, né? Falei tanto sobre ansiedade nesses últimos dias lá em Estiva. Inquietou-se de uma tal forma que não enxergou mais nada, parou de pensar. Ela só pensava em 13 pessoas para comer e não pensava mais nada em quem estava na casa dela. Né? Lá em João capítulo 11, verso 5, onde vamos ver mais um encontro desses três agora nas realidades do sepultamento de Lázaro. João 11, 5 diz assim: Jesus, porém, amava Marta e também sua irmã, que era Maria, e Lázaro. Perceba que Jesus tem tanto afeto por Marta, nenhum tipo de desprezo ou falta de alguma atitude de repreensão, que a primeira a ser mencionada quando Jesus, no discurso de João, ele diz que as pessoas que Jesus amava daquela família, a primeira da lista é Marta. Não tem nenhum tipo de reprovação no sentido de não querer extremamente bem. A questão é que Marta desejava dar muito ao Senhor e Maria desejava receber muito do Senhor. Estava necessitando apenas de um ajuste, uma sintonia fina aí. Esses dois extremos também podem levar para lugares problemáticos. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, Marta experimentou primeiro o problema do extremo, do querer dar sem freio. Então, Marta demonstrou o seu amor dentro das suas capacidades, suas habilidades, seu serviço especial, como cozinheira, servir a mesa. Mas ela não foi exortada por Jesus por causa disso, mas ela foi exortada para que no meio desse todo esse zelo de servir, ela não podia esquecer do mais importante que Maria havia escolhido. Irmãos, volto a repetir, os problemas que tenho aqui no ministério dessa igreja ao longo desses quase 20 anos não são com pessoas querendo servir. São com as pessoas que iniciam com a motivação correta e se perdem quando o que fazem se torna maior do que para quem elas fazem. E uma outra dificuldade que eu posso mensurar ao longo desses muitos anos é quando eu me precipito, ou eu, na minha total incapacidade, não percebo corretamente o quanto esta pessoa tem se gastado no receber do Senhor para então poder dar alguma coisa para o Senhor. Quando esta ordem é invertida, sinal vermelho, problema à vista, é só uma questão de tempo.
Só uma questão de tempo. Marta não é do tipo de pessoa, acredito mesmo nisso, que ela não é do tipo de uma pessoa mundana voltada para o que é terreno. Não creio nisso, muito pelo contrário. Eu acredito que ela se caracteriza como muitos crentes que atuam incansavelmente na causa do Senhor, que se gastam, que se empenham, mas que, diante do muito fazer, deixam em segundo plano um relacionamento prioritário, pessoal, íntimo, diário com o Senhor Jesus. Eu creio que é exatamente isso. Não enxergo de forma alguma em Marta uma mulher mundana, mas vejo que ela se perdeu no caminho pelo desejo, queria fazer tanto que perdeu o senso de prioridade e deu o que deu. Então Maria está diante da gente como um símbolo de uma pessoa piedosa. Que mesmo num contexto de uma certa aflição, uma preocupação doméstica, tanta gente para comer, ela não tinha outra coisa na cabeça a não ser: agora eu estou com Jesus Cristo na minha casa. E Ele está ensinando. Eu vou fazer o quê? Não tem nada mais importante agora do que ouvir do meu Salvador. A questão é que tanto uma quanto a outra, Marta, no seu zelo em fazer o melhor nas suas habilidades, que era cozinhar para aquela turma toda, servir uma boa comida, fazendo isso com o maior amor, ela precisava santificar aquele momento. Faltou santificação no seu serviço. Aí ela perdeu o controle. Maria também precisava santificar a sua devoção. Maria, ela foi, praticamente em todos os momentos aqui, mas suas atitudes foram mais acertadas. Eu creio que ela estava com uma compreensão do que estava acontecendo muito grande. Mas vamos olhar ao contrário. Quando uma pessoa decide devotar-se ao Senhor, adorar, buscar, mas não faz isso com a santificação vinda de uma fé bíblica legítima, traz problema também. Marta caiu nesse extremo do ativismo. Ativismo para o Senhor. Nesse processo aí de realizar uma coisa importante, mas que se tornou uma obra, um mérito. Maria poderia ter caído no mesmo extremo da devoção, sendo muito devota, muito adoradora, muito servil, mas apática, que é o extremo, inativa, não enxerga nada, não vê nada ao seu redor. O extremo é tão problemático quanto o extremo de Marta. E eu, francamente, acho que nós estamos muito mais propensos para cair no extremo de Maria do que Marta. Não encontro muitas pessoas apressadas para servir, mas eu encontro um monte de gente que quer levantar a mão, mas não enxerga um copo sujo, um copo plástico no chão, pisa, passa por cima, que é inescata na segunda. Fica tão espiritualizado que ignora todo o resto. É o extremo de Maria. Nós somos capazes de encontrar muito mais pessoas querendo ficar sentado, mas sentado apaticamente, não servilmente, não com a perspectiva de capacitar-se para servir. Mas o extremo de Maria seria ouvir e ficar ali, apático e inativo. O fato é que tanto o que serve como aquele que adora, ele tem um enorme valor no reino de Deus e na igreja. Agora você imagina quando nós encontramos o que serve e o que adora unificados na mesma pessoa. Olha o impacto que isso tem a partir da igreja. Olha o impacto que nós podemos ter quando a gente prioriza o receber
do Senhor, fica aos pés de Jesus enquanto eu posso, e há contexto ali para eu ficar recebendo do Senhor, a oportunidade de receber do Senhor, eu não abro mão. E quando me levanto, aí eu me levanto para servir como Marta. Imagina que impacto que nós não podemos ter se agirmos como santamente uma Marta santificada e uma Maria não extremada. Que diferença, que impacto que a gente pode ter. Eu creio que esse é o motivo da nossa oração agora. Pedir a Deus que nos ajude a não banalizar os momentos que Deus nos dá assim, ó, de ouvir dele, ouvir da sua palavra. Não adianta, você pode querer fazer um monte de coisa, mas sem estar com um coração de aprendiz, sem perder uma chance de estar sentado aos pés de Jesus. É melhor você não ter o que fazer do que você começar a fazer e largar, ou criar um monte de problema por achar que a tua obra é melhor que a de todo mundo. E está todo mundo te atrapalhando. Todo tipo de falta de discernimento existe, acontece quando nós não estamos devidamente sentados aos pés do Senhor, por isso recebendo dele, nós não estamos capacitados para fazer o que precisa ser feito na igreja. Agora, quando esses dois andam juntos, misericórdia. Aí podemos fazer uma enorme diferença. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Vamos orar por isso. Que Deus nos dê desprendimento sem o exagero de Marta e o desejo piedoso sem a apatia de Maria, de estar aos pés de Jesus. Oremos. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado porque nós tivemos a oportunidade de contemplar um momento muito especial da tua vida, teu momento aqui com essas pessoas. Que relação isso tem conosco. É extraordinário ver como isso nos impacta, como este momento tem a ver conosco agora. O Senhor tão paciente, carinhosamente cuidou de Marta, cuidou de Maria e está cuidando de nós agora. Nos ajuda, ó Deus, a ter o que é bom de Marta e o que é bom de Maria na nossa dinâmica de vida cristã. Nos ajuda, nós precisamos disso. Mas a tua igreja só terá o impacto que precisa ter, serviço, de comprometimento, de santidade, se nós formos aqueles que não perdem tempo como Maria e aqueles que não ultrapassam os limites do servir como Marta. Nos ajuda. Possamos santificar a nossa adoração e serviço. Para que possamos, ó Pai, te agradar, te honrar. Até que o Senhor venha, ó Deus, aí estaremos contigo e tudo isso será plenamente desfrutado na tua presença. Assim eu te peço, muito agradecido, ó Deus, pela vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Vamos então orar, irmãos, uns com os outros.